Muito bem, agora vamos para a segunda parábola, que é a parábola do joio e do trigo. Mateus capítulo 13, versículo 24 em diante. Mateus 13, 24 em diante fala sobre a parábola do joio e do trigo. Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: o reino do céu é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio seu inimigo e semeou um joio no meio do trigo, e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. E os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? O inimigo fez isto, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que o tiremos? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixe que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois junto o trigo e guardem no meu celeiro. Agora a explicação da parábola, versículo 36. Então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: explica-nos a parábola do joio e do campo. Ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno, e o inimigo que o semeia é o diabo. A colheita é o fim dessa era, e os encarregados da colheita são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim dessa era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz tropeçar, e todos os que praticam mal, eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Amém? Que palavra, né? Jesus falava em parábolas porque ele queria comunicar verdades espirituais poderosas. Ele fazia isso trazendo essas parábolas, esses ensinos, essas ilustrações. Então o que ele queria trazer aqui e descrever? Uma realidade, ou seja, hoje no mundo nós temos a presença simultânea do bem e do mal. Nós temos a presença simultânea do trigo e do joio, e aparentemente parecem ser iguais. O joio, quando tu planta junto com o trigo, ele é verde, ele tem os ramos, ele parece ser trigo, mas não é trigo. Então, olhando mais de longe, engana muito bem. Se tu olhar muito de perto e você entender realmente quem é o trigo, você até pode distinguir, mas tem que ser uma pessoa muito detalhista, tem que passar tempo para fazer essa diferenciação. Então, essa parábola é bem interessante. Vamos procurar entender um pouquinho melhor. Então, primeiro, o joio é uma erva daninha, muito comum na Palestina, que se parece com o trigo. A diferença é que o trigo amadurece, e quando ele amadurece, ele fica amarelado. Os grãos ficam amarelados, o pendão fica amarelado, e o pendão também ele fica fácil de quebrar. Então, o joio ele jamais amadurece. O joio jamais fica amarelado, fica sempre verde, um verde um pouquinho mais escuro até. Então, o que nós aprendemos aqui? O trigo amadurece, o joio jamais, nunca amadurece. Quem é trigo tem que amadurecer, tem que crescer, tem que ter novos comportamentos, tem que ter novas atitudes.
Por isso que quando nós não amadurecemos, nós estamos sendo joio e não trigo, porque o trigo amadurece. Pastor, mas qual é o problema de tudo isso? O problema é que o joio vai para o celeiro, ou seja, para o céu. E o trigo vai para o celeiro, para o céu. E o joio vai ser colocado em feixe e vai para a fogueira, para o inferno. Ou seja, há dois destinos, um para o céu e o outro para o inferno. O trigo, que representa o crente maduro, vai para o céu. O joio, que representa a pessoa que é religiosa, que não amadurece, vai para o inferno. Amém? Então aqui nós aprendemos muitas coisas interessantes. Que semeia a boa semente é o Filho de Deus, o próprio Jesus. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Interessante, Jesus, que é o dono, semeou de dia. O diabo, que é o inimigo, semeou à noite, às escondidas, em oculto. Então tudo que o diabo faz é em oculto, sempre querendo não aparecer. Por isso que a Bíblia diz, cuidado com as armações, com as ciladas do diabo. Então primeiro, a palavra de Deus e seus filhos, que é o trigo bom, crescem em santidade e frutificam. Nós temos que crescer em santidade, frutificar. Ou seja, nós temos que ser um reflexo do reino de Deus aqui nessa terra. Ter a mesma cultura do reino de Deus aqui nessa terra. Pastor, o que significa ter a cultura? A cultura significa que o reino de Deus, que é pujante lá nos céus, tem que ser pujante aqui nessa terra também. O joio, então, é o religioso. É aquele que parece, mas não é. Interessante que aqui diz que as pessoas dormiram, ou seja, elas não estavam atentas. Por isso que a Bíblia diz, vigiai e orai sem cessar. Precisamos ter cuidado com esse sono espiritual que faz com que a pessoa não veja o trabalho do inimigo. E o que é esse trabalho? O que é o joio? O joio são os falsos ensinos. O joio são os falsos religiosos que entram dentro das igrejas, parecem ser cristãos, mas na realidade não são. E aqui nós temos, desde o crente até o pastor, não importa o título, o que importa são os frutos. Porque a Bíblia diz, conhecereis a árvore pelos frutos. Que tipo de frutos um crente verdadeiro, um discípulo de Jesus tem que ter? Tem que ser amoroso, tem que perdoar, ele tem que ser cheio do Espírito, tem que ter fruto do Espírito. O que ele prega tem que ser próximo do que ele vive, o que ele vive tem que ser próximo do que ele prega. Não estou falando em perfeição, porque isso não existe, mas estou falando que quando ele erra, ele reconhece, diz, olha, eu errei, me perdoa, não devia ter falado isso, eu fui impossível. Ou seja, ele é humilde para reconhecer seus erros, e quem é humilde não se ofende. Se você se ofende, você não é humilde. Amém? Simples assim. Quem é humilde não se ofende. Então você precisa entender que os falsos ensinos, pessoas que promovem engano, são o joio. E o joio pode destruir uma pessoa, o joio pode destruir uma família, o joio pode destruir uma igreja. Ensinamentos falsos, que não são coerentes com as verdades bíblicas, pode botar tudo para baixo. Estão entendendo? Temos que compreender e entender a palavra de Deus. Oséias 4:6, o meu povo perece. Em outra tradução diz, o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento, ou seja, a ignorância que destrói o povo de Deus. Então nós temos que, a única arma para combater a ignorância é o
conhecimento da palavra de Deus, é estudar a palavra de Deus, é entender a mente de Deus, é entender o porquê que Deus escreveu, qual é a finalidade de tudo isso. Deus quer construir uma grande família de filhos e filhas parecidos com Cristo. Por isso que nós temos que entender como Jesus era, como Deus é. Amém? Para ter a mente de Deus, ter o mesmo comportamento, os mesmos pensamentos, as mesmas ações, caráter de Deus em nós. Uma coisa interessante aqui também é que vai haver uma presença do bem e do mal até a colheita final. Então, não cabe a mim, não cabe a ti dizer, esse é joio, esse é trigo. Amém? Cabe só o Senhor. É claro que nós podemos ter suspeitas, é claro que através dos comportamentos, nós podemos até pensar, só que o que acontece? O trigo também, quando ele não é maduro, ele se parece demais com o joio. Tem as mesmas características do joio. Por isso que é impossível alguém distinguir o trigo que não é maduro do joio. Porque o trigo que não é maduro, ele é igual ao joio. O joio é igual ao trigo. Mas chega um momento onde o trigo amadurece. Onde o trigo fica amarelado, dá frutos. E o trigo agora consegue quebrar com facilidade, ou seja, ele está ensinado, humilde. Amém? Então a presença do joio não impede o crescimento do trigo. Os servos tinham anseios em retirar, em remover o joio. Queriam arrancar. Por quê? Porque se preocupavam com a pureza do campo. Muita gente vai dizer, não, mas tem que tirar fulano, tem que tirar Beltrano, porque é um joio. Porque não é santo. Porque nós temos que refinar a pureza da igreja. Queridos, só quem sabe quem é joio ou quem é trigo é Deus, que conhece a nossa natureza. Nós olhamos geralmente para o exterior. Deus conhece o interior. Amém? Então não temos essa prerrogativa de julgar e criticar as pessoas, querendo colocar sobre elas uma bexa, uma marca. Não. Somente no final é que Deus vai encaminhar e enviar os anjos para separar o joio do trigo. Então a pressa em julgar o joio não pode prejudicar o trigo. O dono do campo então ordena que se espere até a colheita, quando será mais seguro fazer a separação. Então Deus conhece o tempo certo. Amém? Eclesiastes capítulo 3 fala que há tempo para tudo. Tudo. Há tempo de nascer, há tempo para morrer, há tempo para se alegrar, há tempo para se entristecer. Há tempo para construir e há tempo para destruir. Há tempo para tudo. Então nós precisamos ter paciência. E a Bíblia diz que o amor é paciente. O amor tudo espera, tudo suporta, tudo crê. Amém? Então cada um vai ser recompensado conforme a sua vida. Cada um vai ser recompensado. Quem for trigo vai ser levado para o celeiro, para o céu. Quem for joio, por causa das suas obras, das suas atitudes, das suas escolhas, vai ser levado para o fogo eterno. Então, no tempo certo, o trigo será separado e levado aos celeiros, simbolizando que a segurança e a recompensa dos justos. Então, vai ser os anjos que vão separar o joio do trigo. Então, Jesus promete que os trigos
serão honrados e recompensados pela sua perseverança e pela sua fidelidade. Hoje, quando nós olhamos algumas pessoas, às vezes a gente acha que não é justo, né? Porque o ímpio prospera, muitas vezes. E às vezes a pessoa boa, às vezes não consegue prosperar tanto. E a gente diz, Senhor, até quando? Aí Asaf, né, no Salmo 73, fala que ele também tinha essa mesma preocupação. Mas quando ele olhou e viu o final do ímpio, ele disse, Senhor, obrigado. Eu não vou estar olhando agora para o momento, eu vou olhar agora para o futuro. Eu vou me concentrar em Ti. Eu vou me concentrar em Te adorar. Eu vou me concentrar em fazer o que é certo. Porque a recompensa vem depois. Acabou. Amém? Então nossos olhos têm que estar voltados para o Senhor. Nossos olhos têm que estar voltados para as suas promessas, para a sua recompensa, para o galardão que vai vir no futuro. Amém? Pastor, mas aqui nós já temos muitas recompensas. Você tem vida, você tem uma casa, você tem um carro, você tem habilidades, você tem recursos, você tem amigos, você tem uma igreja, você tem um pastor, você tem muitas coisas. Seja grato pelo que você tem e não olhe para aquilo que você não tem. Eu vou repetir: seja mais grato pelo que tu tem e não se preocupe e não põe energia naquilo que você não tem. Amém? Quando você é grato todos os dias, sabe o que acontece? Você chama aquilo que você agradece. Quando eu reclamo, você chama aquilo que você reclama. Simples assim. Pare de reclamar e comece a agradecer. Porque tudo que tu reclama ou agradece, você atrai. Por isso que é mais sábio atrair coisas boas. Ser grato por tudo que Deus já fez e fará na tua vida. Amém? Gratidão traz bênção. Reclamação atrai maldição. O joio será queimado, simbolizando a destruição do mal e o triunfo da justiça divina. Então não haverá joio no celeiro, nem haverá trigo na fogueira. Eu vou repetir. Amém. Não haverá joio no celeiro, nem haverá trigo na fogueira. Não haverá falso cristão nos céus. Não haverá religioso nos céus, mas haverá discípulo de Jesus nos céus. Assim como não haverá cristão verdadeiro, discípulo de Jesus no inferno. Isso tem que ser para nós um alento, mas também uma atenção. Eu preciso ser crente verdadeiro, discípulo verdadeiro. Eu tenho que ter aliança com Deus. Eu preciso ter meu nome escrito no livro da vida. Amém? É isso. Então, o amor de Deus nos chama, mas a justiça de Deus nos julga. Amor e justiça, uma moeda de dois lados. Um lado o amor, mas o amor não é completo sem ser justo. E a justiça não é completa se não for com amor. Porque Deus corrige a quem ama e açoita a quem Ele quer bem. Amém? Deus nos chamou para testemunhar, para ser cristão, para ser luz e sal nessa terra, para frutificar e representar a Cristo nessa terra. Nós somos embaixadores de Cristo e do seu reino aqui nessa terra.
Precisamos entender isso. Então a parábola do joio e do trigo nos ensina a viver em um mundo imperfeito, mas com fé, paciência e esperando no tempo de Deus, a perseverar e a dar frutos para a vida eterna, e entender que nós vamos ser recompensados, os fiéis vão ser recompensados, enquanto que o mal vai ser separado do bem. Por isso preciso refletir o caráter de Cristo nessa terra, luz desse mundo, sal dessa terra, pessoas que efetivamente não só vão apenas ser conhecido, mas pessoas que vale a pena você viver, você ser amigo. Amém? É isso, é essa a palavra de hoje. Espero que você tenha compreendido. Seja trigo, amadureça. O joio nunca amadurece, o trigo amadurece. O trigo, ele tem um coração ensinável. O joio é rebelde. O trigo, ele tem um estilo de vida coerente com o caráter e o reino de Deus. O joio, eu não quero nem saber disso. Ele faz o que dá na telha. O trigo, ele prioriza o reino dos céus. O joio prioriza seus próprios desejos, as suas próprias vontades. E culpa os outros, e conta historinha, e inventa desculpa, e permanece sempre o mesmo. O trigo reconhece os seus erros, as suas falhas, e pede diariamente para que Deus possa fazê-lo uma pessoa melhor. O joio se acha, esse cara sou eu. O trigo sabe que ele não é nada, que ele depende totalmente de Deus. Que hoje você possa parar, pensar, refletir nessa palavra e dizer: Senhor, eu quero ser trigo. Me perdoa porque muitas vezes eu fui joio. E se eu não pensar, eu não sou joio. Mas eu quero ser trigo. Vamos ficar em pé nesse momento? Quando nós decidimos fazer os encontros de manhã, é para sermos discípulos. Aqui é uma escola de discípulos. Aqui é o momento de a gente parar, pensar, refletir sobre as nossas atitudes, nossos comportamentos e querer efetivamente agradar a Deus. Senhor, nós colocamos agora, Pai, nossas vidas no Teu altar. Queremos dizer, Senhor amado, que muitas vezes nós nos comportamos sim como um joio, somos egoístas, olhamos só para o nosso umbigo, para os nossos interesses, nossas vaidades, nossos sonhos, e colocamos o eu no trono para reinar, e tiramos Jesus do trono. Mas agora, Pai amado, nós estamos aprendendo que Jesus tem que governar todo o meu ser. Eu preciso ser governado pelo Espírito Santo de Deus. Ajuda-me, Senhor amado, a cada dia dar o reino, o governo, a autoridade para o Senhor. Que a cada dia eu possa me submeter ao Teu senhorio e praticar a Tua palavra. Ter intencionalidade em tudo que eu for fazer, pensar, falar. Eu tenho que saber o porquê que eu estou falando, quem eu vou estar glorificando, quem vai estar se agradando e quem vai estar se entristecendo. Eu não quero, ó Pai amado, entristecer o Senhor, muito menos alegrar o diabo. Pelo contrário, eu quero alegrar o Senhor e entristecer o diabo. Eu quero alegrar o Senhor e entristecer o mundo. Eu quero alegrar o Senhor e entristecer a minha carne, meu eu. Ajuda-me, Senhor amado, nas minhas fraquezas. Eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém
e amém. Amém? Eu gostaria que você levasse temas para casa. Qual realmente as tuas prioridades? Quais são as distrações que você tem que te atrapalham? Para e pensa. Põe no papel. Amém? Deus abençoe.